Jesus tem que ser para nós essa expressão de que Ele é Senhor. Ponto. Jesus Cristo é Senhor. Ponto. Não há outro igual. Não há. Existe aí uma falsa verdade, que se diz ser verdade, né? De que todos os caminhos levam a Deus. Não. Isso é uma mentira, na verdade. Só Jesus Cristo leva a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Sem Jesus não há salvação para ninguém. Só em Jesus há salvação. Alguns não gostam de dizer isso porque parece, né, politicamente incorreto, mas essa é a verdade que eu não posso abrir mão. E é assim que cremos que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Sem Ele não há salvação para a humanidade caída. Essa é a grande verdade. Por isso que você precisa de Jesus sempre. Se você se esquivar de ter um relacionamento íntimo pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a sua caminhada é de caos. E quando você tiver que deparar com a verdade, com o verdadeiro Deus, com Jesus Cristo, infelizmente você não andou com Ele, tomou a decisão de andar com Ele, o seu destino já está traçado. Como o destino daqueles que andam com Ele já está traçado, é viver eternamente com Ele. Viver fora de Jesus é viver eternamente longe dele e longe das bênçãos de Jesus. Eu preciso te alertar para isso. Sem Jesus não há salvação. Há realmente um inferno que aguarda aqueles que não têm um compromisso sério, íntimo, com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa história do batismo. Eu quero ler com vocês antes, lá em Gálatas, capítulo 3, versos de 3 a 9. Carta de Paulo à Galácia, a igreja da Galácia. Ele escreve e ele tem uma preocupação com a igreja da Galácia, porque a igreja parecia que estava andando meio fora dos trilhos, e ele precisa ensinar a igreja. Você fica em pé comigo em respeito à palavra do Senhor, e eu vou ler lá do telão. Depois eu quero ler esse versículo 8. Versículo 8 eu não lembro daqui da tradução, mas a gente vai ver o que está lá. O versículo 3 começa assim: sois vós tão insensatos? Vocês começaram no Espírito e agora querem terminar pela carne, pelo mundo? Será que padecestes tantas coisas em vão, o sofrimento que se tiveram? E se é que tudo isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou faz pela fé, ou ouvir da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que estão na fé, ou que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé também os que não eram judeus, os gentios, anunciou previamente, ali está escrito Boa Nova, eu vou traduzir por Evangelho, Evangelios, que está ali, anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra, de modo que os que são da fé são abençoados também com o crente Abraão. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos agradecer pela porção das Escrituras, que ela venha nos abençoar e fazer com que o nosso coração se encha de esperança e de paz, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, obrigado. Hoje pela manhã nós tivemos mais uma experiência com o batismo. Eu gosto de vestir, né, a minha beca branca e batizar, e eu preciso sempre me aproximar de momentos como esse com muita expectativa que Deus vai fazer alguma coisa nova. Aqui, o Alex, eu creio que essa decisão sua, madura, consciente de vir para cá, ela vai ter uma consequência muito positiva na sua vida a partir de hoje. Creio mesmo. Porque se eu não creio nisso, eu estou desprezando aquilo que Deus faz. Mas ainda, o Aline, com respeito ao pequeno Arthur, ele não entende nada. O Alex entendeu muita coisa que aconteceu aqui. Algumas é o Espírito Santo de Deus que vai revelar. Mas com respeito ao Arthurzinho, ele talvez não tenha entendido nada, mas hoje ele foi tocado pela presença de Deus, pelas mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus tocou a vida desse menino.
Alguma coisa nova aconteceu no coraçãozinho dele. E às vezes acontece, quando eu batizo os meninos até um pouco maiores, eu começo a observar e pergunto às mães, como que muda o comportamento de dentro de casa, como que melhora? Às vezes é uma enfermidade que estava acompanhando o some, e Deus age de uma forma miraculosa. Porque Deus achou por bem agir assim. Deus estabeleceu alguns caminhos de conexão com o seu povo, com a humanidade. Ele estendeu as mãos e falou assim: eu vou tocar a humanidade de algumas formas particulares. E ele estabeleceu o que a gente chama de meios de graça. Esses meios de graça é como os elementos divinos, transcendentes, eles vêm e alcançam a matéria e o humano. Por exemplo, as águas. Na cultura católica romana, né, eles têm a água como a água benta. E a água faz o papel. Na nossa cultura cristã, reformada, protestante, a água é simplesmente um sinal, ele é um meio de graça. Mas eu preciso do aspecto tangente para que o intangível, o sobrenatural, haja através do elemento místico. Não, nós cremos nesse batismo com a presença real de Deus, como cremos também na Santa Ceia. Deixa eu falar assim, quais são os meios de graça? Os meios de graça são dois, que os teólogos do mundo inteiro concordam. Tem um terceiro que há alguns que consideram também, e eu quero falar sobre eles. Mas os meios de graça, eles são a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inerrante, e que nós cremos que ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, escrita por homens e mulheres que foram inspirados por Deus. E essa inspiração divina faz com que essa Bíblia se torne a palavra de Deus. Então esse é um meio de graça. Aqui para mim, tocar a palavra de Deus, interagir com ela, faz com que a sua vida seja tocada de uma maneira maravilhosa. Conto uma experiência rápida. Com duas pessoas que eu conheço, que eu tive experiência, uma delas, logo quando eu cheguei aqui no Ventosa, no bairro Jardim América ali, tinha um rapaz que era analfabeto. Eu estava ajudando, e ele, por questões de contingências sociais, ele foi preso. E eu acompanhei na cadeia, e ele, uma Bíblia, a gente deu uma Bíblia para ele, não sei se foi a gente, o próprio sistema prisional, alguém lá no ministério, mas ele acabou pegando a Bíblia. E ele, lá na cadeia, ele conheceu Jesus, apesar de ser filho de crente. Ele é primo do Nilcinho, ele é Nilcinho tá não. Depois ele é primo do Nilcinho, Nilcinho testemunha ele. Nilcinho tá aí. Tá pronto, chama ele aqui na beirada aqui, só quando eu for mexer com ele, ele tem que falar assim, ele vai confirmar comigo. Aqui, esse cara começou, e ele começou a amar Jesus, e amou a Bíblia Sagrada, e ele ficava olhando para a Bíblia, na favela. Ficava olhando para a Bíblia. De repente, as letrinhas, como ele dizia, começaram a fazer sentido. E ele começou a ler a Bíblia. Sobrenatural. Porque ele tinha sede de Deus. E aquelas letrinhas fizeram sentido. Dava um jornal para ele, ele não conseguia ler. Mas se ele pegasse a Bíblia, ele lia. Então olha que coisa linda aqui. Você chega aqui. É só porque, assim, eu já sei, filho. Estou contando do Adinilton, que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Né? Você lembra desse caso dele? É do Luizinho? É só porque o Luizinho está aqui que essa história é linda. Eu conto essa história, porque é uma história muito linda. Depois vocês perguntam o Luizinho também para confirmar. Eu tive a experiência de andar com isso. Minha gente, a palavra de Deus é um meio de graça. Obrigado, Luizinho. É um meio de graça. Deus age com graça in natura. Pá! É como se você estivesse precisando de oxigênio. E você puxa. Quando você usa a palavra de Deus, faz assim. Pum! Aí você respira. O segundo meio de graça são os sacramentos. Os sacramentos na nossa cultura reformada, protestante, são dois. É o batismo e a Santa Ceia. Os sacramentos, eles têm uma característica. Hoje nós temos um sermão um pouco didático por enquanto. Precisa aprender. Eu repito isso aqui pelo menos 2 vezes por ano. Porque a igreja precisa ouvir. Sabe uma coisa? Às vezes eu penso, eu olhei para a linha ali, mas o Marcelo que dirige o louvor.
Então é que a gente tem que repetir uma canção 500 vezes, para que a gente cante sem querer. Você está cantando em casa uma canção de base teológica boa, que fala de Deus e os seus feitos para com a humanidade. E nota de rodapé: graças a Deus que nós não cantamos aqui, mas parar com essas canções que só põe eu no centro. Nós temos que cantar ele no centro. Volta aqui. É assim que eu entendo que muitos sermões a gente tem que repetir. Esse é um deles. Os sacramentos, eles têm três elementos importantes. Um elemento é o elemento tangível, natural. No caso aqui, a água. No caso da Santa Ceia, o pão e o vinho. Esses elementos, eles vão ter que ser combinados para que dê liga. Só dá liga se tiver o exercício da piedade com a palavra de Deus ao redor. Então essa água não faz sentido nenhum se alguém batizar fora do contexto da comunidade de fé, onde o Espírito Santo age, onde tem a ministração e a centralidade da palavra de Deus. Não faz sentido nenhum. Não tem. E aqui, esse elemento, esse pouquinho, ou enfiar a pessoa dentro da piscina ou dentro do rio, o que quer que seja, não significa que a quantidade de água é que muda a história. Uma gota d'água, 1 milhão de litros d'água, é a mesma quantidade, porque o que é importante é o sacramento, é o que está por detrás. Então o sacramento tem que ter o elemento tangível, para que o sobrenatural venha, e através do Espírito de Deus ele se torne realidade. Aí sim, isso aqui é graça in natura. Aquela água caída hoje na cabeça do pequeno Arthur é graça in natura pro resto da história dele. Então já falamos sobre os meios de graça. E é Deus que elegeu esse tipo de coisa. Ele que escolheu ser assim. Ele que escolheu colocar a sua palavra escrita na nossa mão. Ela foi por exemplo, no Novo Testamento ficou a palavra oral por quase um século ficou oral. Só depois do segundo, terceiro século começa a circular algumas cópias do Novo Testamento. A própria oralidade faz com que aquilo que é apresentado a nós, a palavra escrita, venha a ser a forma eficaz do meio de graça do nosso Deus para comigo. É Ele que decidiu transmitir a sua graça pelos sacramentos, pela palavra. Eu falei com vocês que tem um terceiro. O terceiro que não é concordante 100%, mas muitos homens e mulheres de Deus, muitos segmentos evangélicos acreditam que é a oração. Creem que a oração também é um meio de graça. Através dela Deus vai, toca e age de uma maneira sobrenatural. E eu creio que muitas vezes Deus age de maneira sobrenatural através da oração também. Aqui, mas nada disso pode distorcer Cristo e o seu ministério, porque tudo é por Ele e por meio dele. A palavra é por Ele e por meio dele. Os sacramentos é por Ele e por meio dele. As orações é por Ele e por meio dele. Os meios de graças por si só não tem eficácia alguma. Não adianta você pegar uma Bíblia se ela não for traduzida pelo Espírito de Deus, entrar no coração, como eu citei aqui o exemplo do Ednilton, que é uma pessoa que eu gosto muito e que aprendeu a ler. Hoje ele já é alfabetizado, mas ele aprendeu a ler com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, escrita e pregada, ela precisa ser vista como fonte de todo o conhecimento de Deus. Por isso que eu estou reforçando aqui, que não é só o elemento água, não é só a oração, não é só a confissão, o credo falado, mas é também aquilo que Deus quer fazer. Com o batismo, com a Santa Ceia, os sacramentos, então, completam. Até aqui tudo bem, agora eu vou entrar no batismo, porque é o que eu quero falar nisso aqui. E eu vou trabalhar com esse texto de Gálatas. O texto de Gálatas fala assim: em Abraão, e aqui, quem foi Abraão? Abraão foi o homem que Deus escolheu para que a nação de Israel se estabelecesse. Então Deus pede que Abraão deixe a sua parentela, o seu lugar onde ele morava, e ele falou assim: eu quero fazer de você uma grande nação. A sua descendência será como as estrelas do céu, como as areias do mar. Não tem jeito de contar. E Abraão era um homem idoso e já velho.
E a mulher dele, Sarai, já tinha entrado na menopausa, ou seja, já não podia mais produzir bebês. Os ovários já tinham parado de produzir óvulos. E Deus fala que desses dois ele vai fazer uma grande nação. Sara até desconfia. Abraão meio temeroso. Eles tentam dar um jeitinho, achando que às vezes Sara é com a concubina. E não é conosco. E Sara, mais do que pronta, fala assim: então vamos deixar com que Agar seja. Agar era concubina. E vocês lembram uma sociedade polígama? O marido, né, ele poderia ter mais de esposas e poderia ter concubinas também. Então a ideia foi trazer a concubina. Ela chamava Agar. E assim foi. E nasce Ismael de Agar. E Deus fala assim com eles: não, vocês não entenderam. Eu falei que de vocês dois eu vou fazer a grande nação. Agar são os ismaelitas, os árabes. Nasce Isaac de Sara, que era impossível. Nasce Isaac de Sara. E os Isaac são os israelitas. Aí nós temos hoje os árabes e os judeus, filhos do mesmo pai, nessa luta constante, muitas vezes por não obedecer, não crer naquilo que Deus faz e vai fazer. Hoje a humanidade sofre, e o Oriente Médio sofre, em especial com isso, com essa luta que está lá. Aí, eu falei um pouquinho da história de Abraão, e volto aqui no Gálatas. E o que Paulo que escreve para os Gálatas, ele fala assim: a mesma aliança, o mesmo pacto que Deus fez com Abraão lá atrás, Ele está fazendo com vocês aqui hoje, através do batismo e através dos sacramentos e através da sua palavra. Aqui, minha gente, o sinal externo, com a realidade espiritual já existente, é que faz com que a aliança de Deus se estabeleça no nosso meio. Vou repetir. O sinal externo, que eu estou falando da palavra de Deus, da água e do vinho e do pão, eles aliados, juntados a essa realidade espiritual já existente, faz com que a aliança de Deus seja estabelecida. Deus, quando fez aliança com Abraão, falou assim: todas as famílias da terra serão abençoadas. Fecha a nota, abre uma nota cada pé rápido aqui. Abraão tem filhos hoje que são incontáveis. Não estou falando simplesmente do povo de Israel, mas eu estou falando de nós, aqueles que não eram judeus por natureza, mas que nos tornamos filhos de Abraão à medida que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Ouviu? Então, os filhos de Abraão, Deus cumpriu a promessa. E o mais lindo é que no versículo 8, volta lá para mim, ele fala assim: o evangelho que foi pregado a Abraão, previamente, né, Deus anunciou a boa nova a Abraão, ou o evangelho, dizendo que em ti serão benditas todas as nações ou as famílias da terra. Gente, essa aliança firmada com Abraão vai ser ratificada, né? Retificada é quando você conserta. Ratificada é quando ele vai dizer: vamos continuar. Nós continuamos em vários momentos das Escrituras. Nós temos lá Êxodo 2, Levíticos 26, 2 Reis 13, 1 Crônicas 16, Salmo 105, Romanos 4, 2 Coríntios 6, Gálatas 3, aqui de novo ele vai falar, e Hebreus 8. Em todo o tempo, inclusive no Novo Testamento, essa aliança que ele fez com Abraão se toma uma proporção ainda muito maior. O pequeno Arthur recebe hoje a aliança que foi firmada a Abraão há milhares de anos atrás. Hoje nós estamos sob a dispensação da graça, e essa aliança ratificada para nós hoje através de Jesus Cristo, ela é hoje para nós. Para nós é 1 de Pedro 1,9. Quem somos nós por causa dessa aliança? 1 de Pedro 1,9. Porque vós sois raça
1:8, vê o 8 então. É o 8. Não, então não é isso não. É 1 de Pedro 1:9, né? Mas que então é 10, vai. Faz o 10 para mim. Não, eu quero raça eleita, vocês raça eleita. Eu olhei errado, vê rapidinho para mim. Está certo lá, 1 de Pedro 1. A luta está certa. É 2, não? Eu não sei, achei para mim, João, faça favor, quem achar aí primeiro, segundo. É 2 de Pedro? Ah tá, é porque eu pus 1 de Pedro, desculpa. É 2 de Pedro. 1 de Pedro 2:9. Às vezes a gente anota aqui, gente, e eu já mostrei para vocês o seguinte: eu passo meu sermão, eu escrevo tudo. E na hora de uma hora antes eu começo e marco tudo aqui. E às vezes você anota o texto e anota errado, é 2:9. Eu sabia que, eu falei, gente, eu sei de cor esse versículo, mas não estava. Vamos lá e ler juntos, então é 2:9. 2 mas aqui, vocês, eu e você. O vós é eu e você. Vamos lá, 2 mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Deus faz alianças perpétuas com o povo a quem Ele ama, indiscriminadamente. Faz com o povo, com a família. Aqui, para mim, Ele não faz alianças, pactos com adultos. Vou piorar ainda. Ele não faz alianças, pactos com adultos masculinos, com o macho da espécie. Não. Ele decidiu fazer com famílias, com você e toda a sua descendência, os seus filhos e filhas. E esse pacto é muito lindo. Aí vamos trazer esse pacto que foi criado lá em Abraão. Nós somos hoje nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo e usamos esse pacto do batismo como graça in natura, como meio de graça para nossas vidas. Aí eu fico pensando assim, no batismo por si só, eu quero explicar por que nós batizamos crianças, inclusive. Eu quero dizer, primeiro, na Bíblia não manda batizar mulher. Não, vou negar para a mulher. Você não vai ver na Bíblia nenhuma hora batizando mulher. Mas não batiza mulher. Mas você não vai ver, talvez, eu estou falando assim, claramente batizou-se. Batiza assim, batizou ele e a família inteira, várias vezes nas Escrituras. Batizou um grupo que estava lá, todos eles estavam lá. Mas não discrimina quem era mulher, quantos homens, quantas mulheres. Agora, por que não tem escrito claramente que as mulheres não foram batizadas, vão batizar só os homens? E até tem gente fazendo isso em função de tentar conectar a circuncisão lá de Abraão, porque quando Deus fez pacto com Abraão, mandou fazer a circuncisão em todo macho que nascesse a partir daquele momento, cortasse o prepúcio do pênis, ou seja, uma operação de fimose. Devia ser uma beleza, né, gente? Se hoje já dá trabalho, você imagina aquela época, na faca mesmo. E ali, Deus cuidava para que não houvesse mortalidade muito grande, mortalidade grande. Eles ligam então que tinha que batizar só homem, porque no Antigo Testamento foi só homem. Aqui, minha gente, isso é tolice. Deus faz pacto, aliança com famílias, com pai, mãe e filhos. Todas as pessoas que entram em aliança com Deus devem ter esse selo da aliança, mais cedo ou mais tarde. Todos, inclusive nossas crianças. Eu levo minha criança para apresentar aqui na frente. Qual é a sua fé na aliança, no pacto, no concerto que Deus fez com você e com a sua casa? Não, mas eu apresento. Ela precisa ter fé. Queria ter tempo para falar sobre isso. Aqui, qual fé de quem que pode bater no peito e dizer: fui eu que aceitei Jesus, eu fui lá e eu que falei que eu tinha que ser batizado, e porque eu decidi é que está certo? Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Não diz assim, aquele que for batizado e crer será salvo. Nem diz assim, aquele que for batizado será salvo. Aqui, essa água não salva ninguém, nem esse pouquinho e nem a piscinona. Eu sinto muito. O batismo que importa não é o batismo com água, mas é o batismo com sangue. É eu ser batizado em Cristo.
a quantidade de água. E nós, na confissão missional, se você quiser ver a nossa confissão, o nosso que cremos, na nossa página e no nosso aplicativo você tem disponível lá tudo que nós cremos. Tem umas palavras mais difíceis lá, mas vocês vão ver o que nós cremos. Aqui, não faz diferença se é muita água ou pouca água. Eu não tenho problema de batizar com muita água, nem com pouca água. Mas esse tantinho d'água, viu? É tão poderoso quanto o Rio Jordão. Porque não é a água, nem sua fé, é quem fez a aliança e o pacto. É por causa dele. Nenhum ser mortal, pecador, pode entrar numa aliança com Deus, imortal, infinito, soberano, e sustentar esse pacto. É impossível. Por isso que vem Jesus e entra na brecha. Por isso que eu tenho que confessar o meu pecado. Se eu confesso o meu pecado, Ele é justo para me perdoar e me purificar de toda a minha injustiça. Pegou? Não, se você pode bater no peito, tem que ter fé. Fé de quem, não? Sua. Você é muito poderosa. Você é muito poderoso. A sua fé te salvou. É, a sua fé em você mesmo. Não conseguimos manter, e nós quebramos essa aliança o tempo todo com a nossa vida indisciplinada. É por isso que o batismo com água é só um símbolo. Mas é para aqueles que têm uma fé genuína, uma expressão autêntica do amor e da graça divinas, que vão trazer para nós resultados espirituais indizíveis, mas não salvam. Aqui, pode o sujeito falar assim: eu que tomei a decisão, eu que fui lá e falei assim, agora que eu creio, eu quero ser batizado, e nunca ter conhecido Jesus, nunca ter conhecido Jesus. Na prática, os adultos que se convertem, ou que encontram com Jesus, eles precisam se batizar com a sua fé confessional, nesses credos. Mas a confiança é sempre naquele que estabelece o pacto. Essa é a realidade do Evangelho. Já as crianças, já que os seus pais fizeram a confissão pública de que eles querem agora manter essa vida de aliança com Deus, o Marco vai falar um pouco sobre aliança hoje à noite. Depois vocês vão ouvir no sermão de hoje à noite. A partir do momento que Deus faz a aliança e eu me coloco pronto para servir a Deus dentro dessa aliança, toda a minha herança vai virar então herdeira de Deus. O que faz o adulto vir à frente não é a fé dele, é o amor de Deus e a graça divina que o alcançou. Ninguém aceita Jesus. Jesus vai ao encontro, porque nós estamos todos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, e por causa do seu amor enorme, mesmo mortos, Ele vem e fala assim: você está morto, eu sopro vida em você. É assim que funciona. Nem morto pode aceitar Jesus. Não tem jeito, nenhum morto pode aceitar Jesus, somente os vivos, e quem dá vida é Jesus. E as crianças, quando os pais recebem essa vida, e essas crianças são trazidas para serem colocadas dentro desse pacto que foi estabelecido, não por mim, mas é pelo Deus Criador e por Jesus Cristo nosso Senhor, são que nós cremos nos sacramentos e os meios de graça, elas participam dos benefícios dessa herança. Aqui não tem jeito. O Arthurzinho nasceu numa família que crê que Jesus Cristo é Senhor. Ele vai ser ensinado para isso. A pequena Rebeca de 2 anos canta um hino de 4 estrofes, dizendo assim: finda-se esse dia que meu pai me deu, sombras vespertinas. Ela nem sabe o que é sombras vespertinas, talvez nem eu sei. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, e esse sim não é condicional, ele é consecutivo. Já que comigo estás, eu não tenho a noite, vou dormir em paz. Vocês estão entendendo como é que esses meninos vão crescer? Que ambiente que esses meninos vão crescer? Recebendo a instrução divina. Qual que é a possibilidade desses meninos conhecerem Jesus e receberem o sopro divino
estabelecida através do Espírito Santo de Deus. Se permanecermos fiéis às promessas, como a Alessandro e a Aline têm feito, forem obedientes ao termos desse pacto, dessa aliança firmada pelas Escrituras Sagradas, nós receberemos. A promessa de Deus não é só para mim, é para mim e para os meus filhos. Quando eu os trago para o batismo, eu estou dizendo com fé e por fé que eles fazem parte dessa herança. Arthurzinho nasceu, já vai receber a herança dos pais deles, da Luta do Bey e da minha. Aí eu brinco lá em casa o seguinte: as nossas heranças muitas vezes para alguns aqui, o irmão vai receber tanto de dívida, tadinho dos meninos. Mas com Deus não. Eles são herdeiros de um Deus que é dono de todas as coisas, do ouro e da prata. Se eles não quiserem isso, não tem problema não. Eles podem sair da aliança. Mas enquanto eles estão sob a minha responsabilidade, é nessa água que eles serão batizados. Porque a minha fé crê que essa graça manifestada na minha vida é a mesma que é manifestada na vida desses bebês. Eu acho que o bebê mais novo aqui que eu batizei foi o Murilo, não foi? 4 dias. A Ana, quantos anos a Ana? 4 dias. A Ana Beatriz eu batizei com 4 dias. Você tinha acabado de sair do hospital. Já teve vindo do hospital direto para cá. Aqui é a mesma graça que a Ana Beatriz recebeu, que o adulto recebe. Não é por consciência própria ou por decisão própria, mas pela graça bendita de Jesus. Batismo com água não dá à pessoa o direito de salvação, nem um adulto, nem uma criança, nem perdoa o pecado de ninguém, mas é a certeza que temos que Deus estabeleceu esses meios de graça para nos tocar de maneira sobrenatural. É por isso que nós nos quedamos a Ele. Eu preciso concluir. Trazer as nossas crianças ao batismo, ou mesmo quando nós nos submetemos ao batismo com água, nós estamos dizendo não só para a comunidade de fé, mas para todos os principados e potestades. Gente, é um escândalo espiritual quando um pai traz uma criança para ser batizada. As trevas tremem. Eles confiam numa aliança firmada há milhares de anos e tomam posse dela hoje em Jesus Cristo, pelo selo do Espírito Santo que habita em nós. Eles caminham para as trevas, trazer crianças para serem batizadas. Eu tinha certa dificuldade como menino. Aí comecei a estudar. Quando a verdade tomou conta da minha mente, meu coração foi assim, pum. Aí eu entendi que é graça, e que é graça. Trazer menino na frente para apresentar, a gente faz isso com toda criança que entra aqui. Se for a primeira vez que um bebê entra aqui, vai ser apresentado. Mas aqueles que são submetidos à aliança precisam trazer seus filhos ao batismo. Estamos dizendo que dependemos da graça divina e que iremos fazer tudo para cumprir a parte que nos é confiada, inclusive trazê-los para o batismo com água. A base é a fé. Olha para mim, mas não a sua fé. É a fé em Cristo e a fé de Cristo. É por Ele. Não a minha e nem da criança que não tem. Não está crendo agora. A base é a fé naquele que estabeleceu, sustenta e completará toda a obra. Eu creio nele, na palavra dele, que é a minha graça in natura. Todas as promessas desse Deus foram cumpridas, uma a uma, fielmente. Por isso que eu amo de ver aqueles adesivos no carro. Deus é fiel. Eu dou uma risada lá no fundo. Deus é fiel a Ele mesmo e seus planos infalíveis. Ele não é fiel a você, seu povo. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele tem um plano maior do que você pensa para você, seu povo. Você entende? Eu tenho que confiar nele, como um pai amoroso que tem todo o dinheiro, todo o poder. Eu falo dinheiro porque a gente pensa assim: a gente tem que ter dinheiro para levar os nossos filhos à maturidade, para uma boa escola. Aqui é ele que sabe qual o curso superior que seu filho vai fazer. O Arthurzinho já sabe qual que é a profissão dele, já fez o Arthurzinho para aquela profissão.
E Ele vai fazer com todas as condições isso aconteça. Vocês estão me entendendo? Eu só preciso ser obediente e fiel ao tratado da aliança, ao pacto da aliança, ao pacto e aliança, que é conhecido plenamente através da palavra de Deus, escrita, apregoada pelo Espírito Santo de Deus. É um ato de confiança em Deus. É uma maneira de dizer que entregamos de tudo o nosso coração a vidinha de nossos filhinhos, de nossas filhinhas, nas mãos daquele que cuida e zela de todo o universo. Eu gosto desse negócio. Eu vou entregar minha filhinha, meu filhinho, nas mãos daquele que cuida e zela de todo o universo. Está bem cuidado. É um ato de fé e confiança naquele que tudo sustenta e tudo provê. Vamos orar. Ó Deus, e que seja a tua boa mão conosco, nos conduzindo com fé, confiança na direção do Senhor. Obrigado pelos teus pactos, pelas tuas alianças, pelo concerto que o Senhor fez conosco. E ajuda-nos a ver isso com graça e com alegria. Obrigado por Jesus e a obra dele em nós e por nós. Obrigado por ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.